Olá pessoal, estamos de volta com a Brasil JS Weekly e essa é a edição número 159 e eu sou o Jadson Gomes. E eu sou o Felipe Moura. E fiquem ligados que essa semana a gente está cheio de novidade, vários artigos em português e inglês, então vamos lá. E a primeira notícia dessa semana, a novidade, é de um artigo que a gente fez no portal Brasil JS e é de novo falando sobre o Hyperterm, que a gente já comentou aqui na Weekly, acho que nas duas últimas edições. Sim. E nós testamos os Hyperterms e fizemos um tema para ele, né, para testar como que é fácil desenvolver então um tema para o teu terminal usando JavaScript, HTML e CSS. Então a gente fez esse post lá, tem como fazer e como usar também. Isso é muito legal porque o Hyperterm, na verdade, conseguiu conquistar todo um espaço justamente por ser muito fácil de fazer esse tipo de coisa e dar uma abrangência muito grande, né? Pode usar muito a tua criatividade para criar teus temas e plugins. Exatamente. Eu estou usando o Hyperterm já faz umas 2 semanas. Criamos então esse tema Brasil JS, tem uma imagem de background, as cores da paleta Brasil JS. Mas a funcionalidade em si do terminal é bem tranquila, assim está funcionando muito bem. E também, mais um artigo que saiu na própria Brasil JS é sobre uma outra novidade, que é o update do Ghost, né? Agora na 0.90. Então tem ali um artigo falando justamente sobre as novidades dessa versão, como atualizar, etc. Exatamente. O legal, a gente fez esse post lá no portal Brasil JS porque a nossa plataforma de blog, de artigos, a gente utiliza o Ghost, né? E inclusive a gente enfrentou algumas dificuldades na atualização, com um problema com o Lodash, né? E a gente inclusive colocou ali como resolver esse problema com NPM, Lodash. Mas a grande novidade então do Ghost 09 é a possibilidade de agendar posts que a comunidade que usa Ghost queria bastante, a gente também falta, né? A gente também precisava, e isso então essa versão 0.90 já traz a possibilidade de agendar. E o browser do Brandon Nike, o Brave, né, a empresa Brave, startup Brave, essa semana recebeu uma rodada de investimento lá de 4,5 milhões de dólares. E isso é muito legal de ver que é um projeto que a gente já falou bastante aqui na Brasil JS Weekly. É um projeto que a gente acredita, né, vai mudar muito como que os navegadores funcionam e publicidade, vai afetar muito o uso de internet. E agora com esse investimento dá para ver que realmente o Brave tem um futuro promissor aí pela frente. Nós inclusive apoiamos muito essa causa do Brave, esse formato do Brave, essa proposta, né? E é legal ver que tem muita gente que também apoia, né? O suficiente para inclusive fazer todo esse investimento, né? E o que está mostrando a seriedade do browser, vai mostrar a maturidade dele também, vai com certeza trazer muitas novidades a respeito disso, não só no desenvolvimento dele, mas também da abrangência, né? Eles com certeza vão pensar numa forma de investir bem em marketing, né? Chegar em outros lugares, então fica muito bom. Outra novidade também é o Chakra Core da Microsoft agora indo funcionar no Linux e no macOS, né? No OS X. Então, na verdade, é uma outra grande surpresa, né? Mas é mais uma coisa muito legal que a Microsoft está fazendo, que é fazer a sua engine JavaScript funcionar em diferentes sistemas operacionais. É uma coisa que eu acho que faz muita diferença, né? E que eu não achei que a gente fosse ver isso acontecer tão cedo, né? Mais uma iniciativa muito legal da Microsoft. É verdade, a gente já vem falando desde o ano passado, né? A postura da Microsoft mudou e vários projetos open source, vários projetos que funcionam em Linux e multiplataforma, enfim. E o Chakra Core especialmente é uma coisa muito diferente, realmente isso também vai mudar um pouco o desenvolvimento, né? E acho que a gente vai chegar em algum momento de ter sim um browser da Microsoft, talvez o Edge, funcionando multiplataforma. Eu vou achar muito engraçado quando eu ver a foto de alguém usando o Ubuntu com o Internet Explorer aberto. O Edge, né? Não. O Edge. Mas vai ser muito engraçado, vai ser meio irônico e muito engraçado. É verdade. E essa semana a gente teve uma novidade muito legal, a gente ficou inclusive orgulhoso, que é uma lista num blog internacional que fala sobre as 15 conferências mais populares de JavaScript, né? E o Brasil JS está aparecendo ali, né? O que nos deixa muito orgulhosos. Ficamos muito lisonjeados com isso e é interessante que ele aborda justamente as que eu acho que têm maior impacto nas comunidades, as que são mais conhecidas, né? Então é bem interessante, bem legal a gente conseguir botar o Brasil, né? E o Brasil JS, claro, dentro dessa lista. Assim. Exatamente. E para quem não sabe, muita gente nos pergunta, acha que é só um slogan, a maior conferência JavaScript do universo, mas isso tem um motivo e é verdade, né? Não existe nenhuma conferência JavaScript
no mundo que reúna tantas pessoas, né? E isso é graças a vocês, graças à comunidade do Brasil que vem prestigiar. É muito forte, né? E a gente está sempre mostrando isso. O Brasil GTS é uma das maneiras da gente mostrar isso para o mundo, inclusive. Outra novidade para esse universo que nós temos aí do mundo reativo, né? Seria um update da engine de renderização do Ember, que seria o Glimmer 2 agora, né? Que está entrando em alpha, essa nova versão, para lidar melhor com o Virtual DOM, etc. Então, é mais uma daquelas coisas que são bem alto agora, né? E é meio que aquelas brigas entre caras grandes que a gente vê. Então, cada um tentando otimizar mais, fazer o melhor. E a gente está bem nesse momento que é fantástico, esse tipo de update, né? E na sessão de artigos essa semana a gente quer agradecer de novo, né, a comunidade que submeteu essa enxurrada de artigos em português. É muito legal ver a tradução de artigos em inglês para português e principalmente a criação de artigos originais em português, né? E por isso que a gente tem priorizado sempre os artigos em português aqui na Weekly. E é legal que realmente o pessoal tem se motivado a fazer isso, né? E tem tido conteúdos bons realmente. Então muitas vezes a pessoa até tem um pouco de vergonha de escrever, o medo, o receio, né? E a gente está vendo muito mais gente fazendo isso e tal. Tá funcionando muito bem, continua fazendo isso. Exatamente. E já vamos começar aqui com o Vue.js, que está bem em alta, né? Eu até quero testar mais, brincar com o Vue para ver quais são as funcionalidades mais legais que ele tem. E 2 artigos em português, então, falando sobre pensando em componentes usando o Vue.js, e um outro artigo ensinando a como criar plugins, né? Explicando o ecossistema de plugins do Vue.js. Eu achei bem legal, bem simples realmente de criar. Então, já começamos aí com esses 2 artigos em português sobre Vue.js, quem quer aprender. E pegando também esse gancho da comunidade e tudo mais que a gente vinha falando, né? Tem um artigo aqui muito legal que fala sobre como usar o Git Flow, né, para gerenciar o teu versionamento dos seus projetos. Né? Então isso é muito legal. Porque versionamento é aquela coisa que é meio intuitiva, tem alguns padrões, etc. Mas tu pode seguir do modelo, seguir do outro. E ele mostra ali como tu usar o Git Flow para te dar um suporte disso aí, né? Para te dar um embasamento, não só das versões, mas dos releases, etc. É bem interessante, assim, é uma abordagem bem massa de tu consolidar, né? De tu fazer ser conciso nos teus releases e nas tuas atualizações. Exatamente, é muito legal porque o Git é um universo né, que todo desenvolvedor deve aprender e deve usar, enfim, mas realmente a falta de um padrão de como fazer, às vezes torna a ferramenta mais difícil de usar, né? Então muita gente tornando o número da versão às vezes meio exatamente, obsoleto, então usar o Git apenas para fazer commit, push e pull não foi esse o propósito do Git, né? Então um padrão como o Git Flow ajuda bastante nisso. E como eu já falei aqui diversas vezes, eu sou péssimo em CSS. O Felipe é um cara bom em CSS. Exatamente. E essa semana a gente tem um artigo muito legal que é a introdução ao CSS Modules, né, que seria mais um passo na evolução aí, depois de todas as ferramentas que a gente tem de pré-compilação, de CSS, enfim, a introdução ao CSS Modules eu dei uma lida e quero aprender mais sobre isso, né? Eu sei que o povo de React já tem usado isso, né, dentro de componentes. Sim. Então é uma nova abordagem, né? É um pouco diferente e com o intuito de facilitar, né? Eu que acho o CSS muito difícil, né, principalmente a manutenção do CSS e a escalabilidade, né? Então acho que o CSS Modules vem justamente para resolver esse problema. E nós temos aqui na Brasil GTS Weekly também mais um palestrante da Brasil GTS entrando com um artigo, com um conteúdo muito bom, né? Valeu, William. O William Justin, exatamente. Então, ele está escrevendo aqui sobre como é que tu pode refatorar os seus componentes do React que estavam em ES5 para ES6, né? Então, fazer essa transição do ES5 para ES6 é legal de fazer nos seus projetos, porque é uma maneira muito boa de tu aprender ES6 e tu dominar o que tu está fazendo. Às vezes tu refaz mais de uma vez, tu enfrenta um problema aqui, corrige um problema ali. É uma maneira muito legal de tu te aprofundar no ES6 e passar a dominar ele realmente, né? Então, por que já não aproveitar essa oportunidade para pegar os seus módulos lá, os componentes do React, que estavam no ES5 e já adaptar para o ES6? Exatamente. E o artigo do William, né? O William escreve bastante em português, é muito legal. E em conteúdo de muita qualidade. E esse artigo dele falando sobre essa migração é bem legal que ele mostra exemplos, então, né, de como criar um componente em S5 e logo abaixo já um exemplo de como fazer isso com S6. Então é um passo a passo assim bem legal. Mais um artigo em português muito legal sobre quando não usar Arrow Functions. Então, Arrow Functions é uma funcionalidade nova, né, do S6, é muito legal, né, o código fica mais enxuto e corrige vários problemas ou falhas que a gente tinha em versões anteriores. E aqui ele lista, então, momentos em que tu não deve usar Arrow Function. Eu acho interessante porque é que nem o caso do let, do var e do const, né? Então, quando saiu o let, todo mundo disse, agora eu nunca mais vou usar o var. Daí uns é defeito em que às vezes tu deveria usar o var. E aqui, outros só o const. Outros dizem, só o const e eventualmente o let. Então, na verdade, isso aqui é mais uma daquelas discussões assim,
um pouco filosóficas, né? E eu concordo que às vezes tem situações que tu realmente não precisa usar o Arrow Functions. Então tem situações em que usar uma função normal vai facilitar mais a tua vida. Então eu acho que é uma questão de tu saber o que tu está fazendo. Exatamente. Se tu sabe o que tu está fazendo, essa situação é melhor usar uma function, então usa, né? Se quer usar uma Arrow Function, beleza. Quase sempre o Arrow Function se encaixa. Mas tem situações que a function acaba sendo mais prática, ou ela otimiza algumas coisas para ti, já te entrega um diz ali mais prático do que tu usar um event.target, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma questão de tu saber o que tu está fazendo e o porquê que tu está fazendo. E esse é o lado ruim e o lado bom do JavaScript. Né? A gente tem muita liberdade de fazer de uma maneira, de outra, enfim, de 10 maneiras a mesma coisa. E eu particularmente gosto dessa liberdade de poder fazer, né? Claro, basta entender como que as coisas funcionam. Sim, exatamente. E nós temos aqui um outro artigo também falando novamente sobre o Chakra, que nós tínhamos comentado agora há pouco ali nas notícias, que é um artigo do Christian Heyman, que ele vai falar sobre, que ele fala sobre o porquê o Chakra Core matters, né? Porque ele interessa, porque ele faz diferença. E é um artigo bem interessante que explica justamente sobre isso, sobre a evolução que tem acontecido, porque a Microsoft continua investindo nele dessa forma. Então é mais uma coisa legal para a gente entender exatamente os bastidores de como as coisas funcionam. E na seção de ferramentas, essa semana, uma ferramenta bem curiosa. Meio inusitada, assim. Mas eu achei muito legal e é realmente muito útil, né? Que é a Pi.js. É muito legal porque realmente tem muitas ferramentas hoje que tentam pegar em comentários, esse tipo de coisa, né? E essa aqui é mais uma ferramenta agora em JavaScript, bastante focada ali, da língua portuguesa, né? E tem uma abordagem diferente, acho bacana isso. Para quem não viu, então, é um filtro de palavrões, né? O que faz todo sentido pro nome. Exatamente, palavras de baixo calão, ele inclusive fala no projeto do GitHub. Mas é um projeto bem interessante, né? Para quem, como comentários, como o Felipe falou, né? Fazer um filtro de um texto que está chegando, é uma biblioteca bem legal. E às vezes, inclusive, se tu tem um funcionário que edita artigos, textos ou coisa assim, vai que um dia o cara foi demitido e está indignado, antes de sair resolve fazer alguma coisa, tem um filtrinho ali só para garantir, né? E para fechar a semana, nós temos uma frase de Dijkstra, que fala mais ou menos o seguinte: ciência da computação é para computadores como astronomia é para telescópios. Então é isso, pessoal. Chegamos no final da Brasil JS Weekly número 159. Obrigado pela audiência de todo mundo, pelos comentários lá no YouTube e pelas indicações de artigos, né? E se tu não está inscrito ainda no canal, tá aqui a oportunidade para tu te inscrever no canal e, claro, se inscrever na própria Brasil JS Weekly, né? Para ter esses links que nós falamos e muitos mais, né? Mais novidades, mais ferramentas, né? Toda semana na tua caixa de e-mail. E corram atrás de comprar o último lote da Brasil JS Conf que vai acontecer no final desse mês. Que está acabando já e falta o quê? Falta menos de um mês, então, ó. Tem que dar aquela agilizada, né? Nos vemos na semana que vem. Na número 160.